Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo tem como intuito fazer o estudo dos hinos do Inário CCB número 5. Nós vamos abordar aqui alguns assuntos teóricos, mas nada muito profundo, né? Para quem quiser conhecer a teoria assim aplicada de uma maneira mais profunda, a gente tem os vídeos aí de todos os módulos, né? No canal. Aqui a gente vai abordar algumas questões teóricas que a gente vê no dia a dia, né? Na hora de tocar ali o nosso inário. Então a gente elaborou 12 questões, nas quais nós vamos fazer análise, né? Mas sem abordar muito os assuntos teóricos, a não ser que apareçam, né? Então aí a gente vai entrar um pouquinho, mas assim, sem muitas explicações. Esse vídeo é mais assim indicado para quem já terminou o MTS, está na fase de repasse e tal. Esse é o primeiro hino que aparece no módulo 7, né? Indicando para a gente estudá-lo, fazer a linguagem rítmica e o solfejo. Então, como a nossa turma está na fase de repasse, a gente vai aproveitar e vai fazer esse hino, o 207, para que essa turma também possa aproveitar e também entender a maneira certa de estudar, né? Então nós elaboramos 12 perguntas e nós vamos responder essas perguntas em todos os hinos que a gente for fazer daqui por diante, né? Então a primeira pergunta qual é a média do andamento? A segunda, qual é a tonalidade e a relativa menor? A terceira, qual é o compasso e se o compasso é simples ou composto? A quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso e se for composto, qual é a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? Quinta, qual o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver? Sexta, qual é o ritmo inicial? Sétima, qual é a terminação da primeira frase, masculina ou feminina? Oitava, se houver, explique cada ligadura. Por exemplo, ligadura de valor por causa disso, disso e disso, tá? Ligadura de portamento por causa disso, disso e disso, tá bom? Tem que explicar o porquê que você achou esse tipo de ligadura. Nona, se houver, explique síncopas, o que é e em quais compassos aparecem. Ou seja, se houver, é necessário fazer ali a numeração dos compassos. Décima, se houver, explique contratempo e em quais compassos aparece. 11ª, se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. 12ª, se houver, explique quais tipos de fermatas aparecem e por quê, né? Por que que ela é tal tipo, né? É isso que a gente quer saber. Então, pessoal, a gente vai fazer essa análise e logo em seguida a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo do hino e encerrar, tá bom? Por que a gente elaborou essas perguntas, né? Porque essas são as questões principais que a gente ali em frações de segundos, né? A gente tem que bater o olho e saber, né? Antes de começar a tocar qualquer coisa. Por exemplo, o compasso, né? Como é que eu vou tocar música se eu não consigo identificar o compasso, né? A fórmula de compasso. E é através da fórmula de compasso que eu vou definir quanto que cada figura vai valer. Então é necessário que eu domine essa parte também. Essa é uma maneira da gente estar revendo, né? Tudo aquilo que a gente já aprendeu e manter sempre fresquinho na nossa cabeça, né? Para que no momento que a gente for precisar usar essa informação, a gente ter ali em mãos, né? Ritmo inicial também é importante, né? A gente conhecer, né? Que tipo de fermata que aparece na música? Já fui lá para a última pergunta, né? Também é importante, porque a fermata suspensiva a gente toca de um jeito, a conclusiva toca de outro, né? O ritmo inicial é a mesma coisa, se ele for tético eu inicio de um jeito, se for anacrúsico, outro jeito, né? É importante a gente saber onde tem síncopas, é importante a gente executar as quiálteras de maneira correta,
é importante eu saber se o compasso é simples ou composto, qual figura que vale um tempo, qual figura que vale 2 tempos, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então, assim, a gente abordou as questões assim que a gente vê como mais importante, né, do uso do nosso dia a dia, né? Porque todos os dias quando a gente vai tocar o Inari, a gente se depara com essas questões que foram colocadas aí. Óbvio que nem todos os hinos têm contratempo, nem todos os hinos têm quiálteras, nem todos os hinos têm síncopas, né? Mas enfim, quando tiver, eu tenho que estar preparado para ver, saber o que é e executar da maneira correta. Então vamos começar aqui com a análise das 4 primeiras perguntas. A primeira pergunta é: qual é a média do andamento? Essa é muito fácil, né? Eu vou ver aqui os 2 números que aparecem, né? 69 e 92. 69 é a mínima, 92 é a máxima. Eu vou somar os dois e dividir por 2, tá? Vai dar uma média de 80,5. Só que no metrônomo não tem como eu colocar 80,5. Então ou eu coloco 80 ou eu coloco 81, tá? Essa vai ser a resposta. Ou eu vou tocar a 80 ou eu vou tocar a 81. As duas formas a gente vai considerar correto, tá bom? A segunda pergunta é: qual é a tonalidade e a sua relativa menor, tá? Então a gente vem aqui analisar a nossa armadura de clave. Aqui eu tenho um sustenido, né? Então, pela regrinha que a gente já aprendeu lá atrás, quando a gente tem sustenido na armadura de clave, eu elevo meio tom acima do meu último acidente. Aqui eu só tenho um acidente, que é o Fá, né? Fá sustenido. Então, meio tom acima do Fá é Sol. Logo, a minha tonalidade aqui é Sol maior, ok? E a relativa menor? Então a gente sabe que pela nossa regrinha eu tenho que elevar 1/6 a partir do tom, tá? Então o meu tom é Sol, então a partir do Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Então o tom seria Mi menor, a relativa menor é o Mi menor. Agora eu vou passar aqui um macetezinho, né? É assim, na hora que a gente precisa dessa informação rápida, né? Ao invés de eu elevar 1/6 acima, eu posso descer 1/3 abaixo, né? Considerando a oitava, né, que é a repetição da tônica. Então, se a tônica é Sol, a oitava também é Sol. 1/3 abaixo de Sol, eu vou ter Sol, Fá sustenido, Mi, tá? Então também dá certo. A regra diz que é 1/6 acima, mas na hora ali de eu fazer rapidamente, eu posso também fazer 1/3 descendente, que também vai dar certo. Qual que é o compasso e se ele é simples ou composto, né? Então a gente tem aqui a nossa fórmula de compasso, que é o 4×4, né? O número de cima, que é o importante para mim, ele vai indicar para mim a quantidade de tempos, isso no compasso simples, tá? Então eu tenho aqui 4×4, para ser simples, o número de cima precisa ser 2, 3 ou 4. Se o número de cima for 6, 9 ou 12, eu já sei que é composto. Então o número de cima aqui para mim é 4, maravilha. 4 indica a quantidade de tempos, então quer dizer que eu tenho 4 tempos dentro desse compasso, então ele é um compasso quaternário, ok? E se ele é simples ou composto, eu já acabei de explicar, para ser simples tem que ser o número 2, 3 e 4. Então ele é 4, ele é simples, tá? Compasso quaternário simples é a resposta correta. E a quarta pergunta é: qual que é a unidade de tempo e qual que é a unidade de compasso? No caso dos compassos compostos, também eu tenho a unidade de movimento, e se for compasso composto ternário, eu tenho a unidade de som, tá? Então aqui no caso ele é um compasso simples, eu só vou ter a unidade de tempo e a unidade de movimento. Eu volto a analisar de novo a minha fórmula de compasso. O número de cima indica a quantidade de tempos e o número de baixo indica para mim a figura que vai valer um tempo. Essa é a regra do compasso simples. O número de cima, a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso, e o número de baixo, a figura que vai valer um tempo. Lógico que aqui a figura que está indicando para mim, a figura número 4, é a semínima. Logo, a minha unidade de tempo é a semínima. Ok, pessoal?
E a unidade de compasso é uma figura que preenche o compasso inteiro, né? Se a semínima preenche um tempo, então eu vou precisar de 4 semínimas. O compasso é quaternário, eu vou precisar de 4 semínimas para preencher esse compasso inteiro. Até que no primeiro compasso eu tenho esse exemplo, né? 4 semínimas. Lógico que a unidade quer dizer uma, então não posso ter 4 semínimas como resposta. Então 4 semínimas se transformam em 2 mínimas e 2 mínimas se transformam em uma semibreve. Então a minha unidade de compasso aqui nesse caso é a semibreve. Beleza, pessoal? Então aqui eu vou colocar todas essas respostas, tá? Aqui as 4 respostas e vou para a próxima pergunta, tá? A próxima pergunta é: qual que é o valor de todas as figuras que aparecem na música, né? No hino, no caso. Então aqui eu preciso fazer uma análise, eu preciso identificar quais as figuras que aparecem aqui, todas elas. Então aqui, ó, a gente vai pelo começo da música, então eu tenho aqui semínimas, eu tenho mínimas, eu tenho mínimas pontuadas, eu tenho colcheias, ok? Depois eu vou para a segunda parte do hino, né? A parte do coro, tá? Semínimas pontuadas, mínima pontuada de novo e colcheia de novo, tá? Então as figuras que aparecem são da maior para menor: mínima pontuada, mínima, semínima pontuada, semínima e colcheia. Então eu já sei que a semínima vale um tempo e a semibreve vale 4 tempos. Já descobri isso na pergunta anterior. Só que eu tenho uma mínima pontuada, né? Se a semínima vale 1, a mínima, que é o dobro da semínima, vai valer 2, né? Então a mínima vale 2, só que ela está pontuada, ou seja, é o valor dela mais a metade do valor dela. A metade de 2 é 1, então a mínima pontuada vale 3 tempos, ok? A mínima normal a gente já descobriu, a mínima sem ponto, né? A mínima simples vale 2 tempos. Depois eu tenho a semínima pontuada. A semínima a gente já sabe que vale 1 tempo, né? Só que ela está pontuada, então aumenta mais a metade do valor dela. A metade de 1 é meio, então a semínima pontuada vai valer 1 tempo e meio, ok? E depois eu tenho a semínima simples, que vai valer 1 tempo, é a nossa unidade de tempo que a gente já descobriu. E depois eu tenho a colcheia, que vale meio tempo. Pergunta número 6. Qual é o ritmo inicial? Aí a gente vai analisar então o primeiro compasso, né? Primeiro compasso, a fórmula de compasso é 4x4, compasso é quaternário. A semínima vale 1 tempo, eu tenho 4 semínimas aqui dentro do primeiro compasso, ou seja, o compasso está completo, né? Eu tenho 4 tempos aqui dentro. Então, se o compasso está completo, o ritmo inicial é tético, ok, pessoal? Aproveitando para analisar a sétima, qual é a terminação da primeira frase, né? Se é masculina ou feminina. A gente vai lá para o nosso último compasso da primeira frase e vai observar a última nota, valor positivo do compasso, né? A última nota do compasso. A gente tem aqui uma mínima pontuada, né? Que vale 3 tempos. E depois a gente não tem mais figura, a música termina ali. Essa figura ela começa no tempo forte do compasso, na cabeça do compasso, né? E se prolonga por 3 tempos. Ou seja, a terminação é masculina, tá? Porque essa nota ela tá no tempo forte. Depois a gente tem a oitava. Analisar se aparecem ligaduras e se aparecer, explicar cada uma delas, né? Então a gente olha, a gente vai observar aqui, no primeiro trecho, né, não aparece nenhum tipo de ligadura, e na segunda parte também não aparece nenhum tipo de ligadura. Então a resposta correta é: não aparecem ligaduras, tá bom? A nona, se tiver, né, explique síncopa e em quais compassos ela aparece. Então a mesma coisa, a gente tem que fazer uma análise, né, de trecho por trecho, compasso por compasso, né, e identificar se aparece síncopa, né? O que é síncopa? São notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam até o tempo forte ou parte forte do tempo, né? Nesse caso aqui, nesse hino não aparecem, né? Todas as figuras estão no seu tempo certinho, né?
não aparece síncopas. Tá bom, pessoal? Então vamos para a próxima. Se houver, né, explique contratempo e em quais compassos aparece, né? Então, como a gente está... a resposta é não há contratempos, né? Mas a gente tem que fazer a análise aqui, vamos analisar, né, o que é contratempo. Preciso saber o que é para me poder achar. Então, contratempo são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte preenchido por pausa, né? Então, o contratempo é bem fácil de achar. Primeiro, eu vou localizar todas as pausas que tem. Igual aqui, ó. Tem um pausa aqui no fim da primeira frase e no fim da segunda frase. Aonde que essa pausa tá? Tá no quarto tempo, ou seja, tá no tempo fraco. Então não é contratempo. Na segunda parte a mesma coisa. Eu tenho pausa aqui no segundo compasso do coro, também tá no tempo 4, é tempo fraco. Depois eu tenho pausa aqui no fim da frase, também é tempo fraco, né? E depois a última figura do hino também é uma pausa, também tá no tempo fraco, ou seja, não há contratempo. Tá bom, pessoal? Depois a 11ª, se aparecer, né, se tiver, explique que alteras e em quais compassos aparecem. Aí a gente volta para análise. Que alteras, pessoal, para a gente identificar, ela no nosso cenário, né, obrigatoriamente ele aparece um númerozinho em cima de uma barrinha, né? No caso, no nosso cenário a gente só tem tercinas, né? Então tem que ter o númerozinho 3. Batendo o olho rapidamente aqui, ó, eu já vejo que não tem, né? Nem na estrofe, nem no coro não tem que alteras. Então, não precisa responder, só vou colocar lá que não aparecem. Então, nossa última pergunta, né? Se houver, explique as fermatas, né? Se houver, eu vou explicar que tipo de fermata é e por quê. Bom, analisando aqui, a gente volta a fazer análise no hino, né? Analisando aqui a primeira parte, a estrofe, a gente não tem nada. E na segunda parte, aqui no sexto compasso do coro, aparece uma fermata aqui no terceiro tempo, tá? Bom, nesse caso é uma fermata suspensiva, né? Porque ela aparece no meio do trecho, né? E além disso, ela não tem a função de concluir nada, né? Ela não está concluindo nem a estrofe, nem está concluindo a música. Ou seja, ela é uma fermata suspensiva e não conclusiva. Fermata suspensiva a gente tem que dar um pouquinho menos de tempo nela. Lembrando que na linguagem rítmica nós não pronunciamos a fermata, né? Nós não fazemos a fermata somente no solfejo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essas questões a gente entendeu que são as mais importantes, né? Assim, precisa estar bem preparado, né, referente a esses assuntos, porque é o nosso dia a dia, o que a gente vê no dia a dia do nosso cenário. Então eu tenho que bater o olho no hino e já identificar todas essas coisas rapidamente. E a única maneira de eu adquirir essa habilidade é praticando. Por isso que todos os hinos a gente vai fazer dessa forma. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai fazer a linguagem rítmica e o solfejo nas 4 vozes. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 207, 81 batidas por minuto. Um, dois, três, 4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá. Tá, 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 ti, tá. Tá, 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 ti, tá. Tá, 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 ti, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 207, 81 batidas por minuto. Um, dois,
dois, três, quatro. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá. Hino 207, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá. Hino 207, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá. Tá, 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 ti, tá. Tá, 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 ti, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 207. 81 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ré, si, lá, sol, fá, sol, lá. Ré, do, si, lá, si. Ré, si, lá, sol, fá, si, lá. Sol, lá, fá, mi, lá. Si, ré, si, do, lá. Lá, ré, lá, si, sol. Mi, sol, fá, mi, ré, sol, si. Do, si, ré, fá, lá, sol. Solfejo da voz do contralto do hino 207. 81 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Si, ré, 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 ré. Ré, 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 ré. Si, ré, do, si, ré, ré, ré. Do, mi, ré, mi, fá. Ré, 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 do, ré, do. Do, ré, ré, do, si, mi, ré. Do, mi, ré,
do, si, ré, mi, sol, si, ré, do, si. Hino 207, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sol, sol, fá, sol, lá, sol, fá. Fá, fá, sol, fá, sol. Sol, sol, fá, sol, lá, ré, ré. Lá, 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 sol, fá, sol, lá. Sol, 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 lá, fá, mi. Mi, fá, 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 sol, do, si. Sol, do, lá, sol, 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 sol. Lá, sol, sol, lá, fá, sol. Hino 207, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sol, sol, lá, si, do, si, ré. Ré, 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 sol. Sol, sol, ré, mi, lá, sol, fá. Mi, lá, do, ré. Sol, si, mi, lá. Lá, ré, sol. Do, sol, fá, mi. Lá, ré, sol. É isso, pessoal. Esperamos que de alguma maneira essa aula possa ter te ajudado, ter tirado alguma dúvida. Enfim, esperamos que vocês continuem com os estudos, se esforçando, se dedicando, dando bons frutos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.